Olá, amada igreja, boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus. Vamos nessa noite, com alegria nos nossos corações, pelo fato de podermos ler a Bíblia, refletir nela, nós agradecemos a Deus. E a nossa gratidão, acima de tudo, é o fato de Deus estar preservando a nossa vida, é o fato de Deus estar cuidando de nós. Tenho a certeza que você tem isso no seu coração. Muitos estão ainda sem poder voltar ao trabalho, muitos sem condições de adquirir o seu sustento, mas Deus tem cuidado de nós. E esse é o motivo da nossa gratidão. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 84. Salmo 84 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos ouvir um cântico nesse momento. Será o que hoje é, tão lindo e perfeito Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe seu reino e venceu Jesus. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, que a graça do Senhor continue se manifestando abundantemente sobre as nossas vidas, nesses dias de incerteza, nesses dias de aflição para a humanidade inteira. Mas nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos mantém junto a Ti pela palavra que nos sustenta, que nos fortalece. Obrigado, ó Deus, porque temos esse privilégio e que a graça do Senhor continue, portanto, nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse Salmo 84, quando nós olhamos para todo o contexto dele, para todo o sentido dele,
Esse Salmo 84 se aplica perfeitamente à nossa vida e se aplica perfeitamente à realidade que nós estamos vivendo, ao que nós estamos passando. Perceba que no Salmo 84 o salmista se mostra alegre por uma comunhão íntima com Deus. Ele expressa essa alegria de uma maneira extraordinária, falando acima de tudo do prazer da casa de Deus. Quando a gente lê o primeiro versículo, a gente vai entender logo o que o salmista quer dizer a nós. E para a gente pensar um pouco de uma maneira mais profunda nesse salmo, a gente vai perceber exatamente isso. O salmista falando do prazer da casa de Deus, do versículo 1 ao versículo 4. O salmista fala que nesse momento ele encontra força em Deus. Se você olhar do versículo 5 ao 8, a narrativa dele é de alguém que está sendo fortalecido em Deus. E depois, finalizando o salmo, ele então vai dizer do privilégio que ele tem de viver na presença de Deus. Um dia, nos átrios do Senhor, valem mais que 1000. Eu acredito que a história da nossa vida conta isso. Como nós temos sentido falta da casa de Deus. O salmo é intitulado aqui como Os Filhos de Corá ou de Coré. Há indícios, há informações de que esse salmo é um salmo de Davi. Davi, quando em fuga por alguma situação, eu li alguns comentaristas dizendo que pode ter sido quando o seu próprio filho, Absalão, o perseguia. Davi então escreveu esse salmo para declarar, para revelar a saudade que ele estava sentindo da casa de Deus, ou em um outro momento na vida dele. Seja de Davi, ou seja dos filhos de Corá, que agora utiliza o salmo, se ele for mesmo de Davi. Esse não é o mérito da questão. A grande questão é nós estarmos agora percebendo que há alguém, há um homem que está declarando, confessando uma extrema saudade da casa de Deus. Uma extrema vontade de estar na casa de Deus. Um profundo desejo de poder cultuar a Deus, de poder adentrar ao tabernáculo. Mas ele faz isso aqui no Salmo, pelo menos por 2 aspectos. A primeira coisa que ele nos apresenta aqui é o quanto que o templo do Senhor significa para a vida dele. Ele agora reconhece, ou seja, ele está distante do templo do Senhor, ele não está tendo a oportunidade ou o privilégio de estar no templo do Senhor, e ele vem declarar, e ele vem confessar o quanto que o templo do Senhor significa para a sua vida. Isso se estende do 1º ao 10º versículo. E o que nós vamos então entender nessa fala do salmista aqui, nessa maneira tão poética, tão bonita e expressada pelos filhos de Corá em forma de cântico, como que o templo faz falta à nossa vida. Aí eu viro para você e faço a seguinte pergunta: qual o significado o templo do Senhor tem para você? Qual o sentido, o que ele representa na sua vida? 3 coisas eu quero pensar aqui. Primeira coisa que nós entendemos aqui nesse texto é o fato de nós agora refletirmos sobre a importância do compromisso que nós temos com a igreja de Deus. Porque o salmista começa dizendo: quão amáveis, Senhor, quão amáveis para mim. E isso ele fala do desejo agora que o seu coração está movido. Ele anseia habitar perto do altar. Ele anseia estar lá na frente, diante do Senhor. E ele usa a figura dos pardais. Provavelmente, naquele templo, naquele momento, alguns pássaros estavam ali numa revoada, ou alguns pássaros certamente
haviam encontrado brechas entre as madeiras, entre alguns pontos da construção, e alguns pássaros haviam feito ali os seus ninhos. E o salmista, então, numa expressão, num sentimento, talvez até de uma inveja, uma vontade de estar no lugar daqueles pássaros, porque aqueles pássaros podiam estar ali todos os dias, a todo momento. Provavelmente, se tivesse sido aqui os filhos de Corá, que eram os responsáveis, e provavelmente agora, por um impedimento de estar lá na frente, eles olham para as alturas, para o teto, para cima do altar, e eles vão dizer o seguinte: até os pardais, até as andorinhas encontraram um abrigo, encontraram um aconchego diante dos teus altares, para que pudessem construir os seus ninhos e acolher os seus filhotes. O salmista sente um desejo ardente, um desejo profundo de estar no lugar daqueles pássaros. Certamente nós também. Por que não dizer que nós também estamos aí há mais de 40 dias sem podermos nos dirigir ao templo? Como isso aperta o nosso coração, como isso nos enche de desejo, de saudade, de vontade de estar lá. E o salmista vai falando, vai relatando dos benefícios que ele tem. Ele diz que as pessoas que vivem na casa de Deus podem cantar louvores perpetuamente, louvores constantemente, para todos sempre. E é isso que nós fazemos quando estamos lá. Nós podemos abrir a nossa boca, nós podemos soltar a nossa voz e louvar ao nosso Deus perpétua e constantemente. Versículos 4 a 5, ele diz dessa felicidade, é um dos benefícios, não que aqui na nossa casa nós não possamos abrir a nossa boca e louvar a Deus. Provavelmente, dependendo do local onde moramos, vamos certamente chamar ou despertar a atenção de um ou outro vizinho, mas podemos sim, na nossa casa, abrir a nossa boca, soltar a nossa voz com força, com alegria, para louvar ao Senhor perpetuamente. O salmista diz que as pessoas que vivem na casa de Deus podem fazer isso constantemente. Mas veja como o salmista continua dizendo que o justo, que da sua peregrinação até Jerusalém, versículo 4, versículo 7, diz que esse encontra exatamente essa força no Senhor, e não só a força, mas o conforto do Senhor, porque ele diz que quando atravessa o vale árido, Deus torna esse vale árido em manancial. Será que esse é o deserto que nós estamos caminhando? Será que esse é o vale árido, sem água, que nós estamos caminhando? Mas ele diz, vão indo de força em força, e esse vale árido, esse deserto pelo qual nós estamos caminhando, se transforma em um manancial que somente Deus pode fazer. É mais um benefício. O salmista fala então aqui da força e do conforto que ele encontra. A peregrinação daquele povo na época, saindo dos seus lugares, das suas habitações, para irem até o templo de Jerusalém, e eles tinham que atravessar lugares provavelmente inóspitos, lugares perigosos. Quando lemos o Salmo 121, nós temos uma ideia dessa peregrinação, como era. E lá no Salmo 121 eles reportam do cuidado, da proteção de um Deus que não dormia, que não dormitava, que não cochilava, para proteger o seu povo que caminhava, que peregrinava. Era a ideia do vale árido e exausto que ele agora retrata aqui. Mas Deus tem transformado esse vale árido em manancial. Deus tem feito com que o nosso desejo, a nossa vontade, seja amenizado pelo fato de estarmos recebendo agora a palavra dele na nossa casa, ao nosso coração. É a força que encontramos em Deus, é o consolo que estamos recebendo de Deus,
É o conforto que Deus está fazendo para que essa tristeza e esse desejo seja agora um manancial nas nossas vidas. Mas ainda dentro de todos os privilégios e benefícios que o salmista fala, da importância do significado do templo para ele, ele diz aqui no versículo 9, da proteção. Deus tem essa misericórdia do seu ungido. Deus tem essa misericórdia daqueles que ele mesmo escolheu para servir, para poder cultuar. Ah, queridos irmãos, quanta falta o templo do Senhor faz a nós. Quanta falta o convívio, a comunhão tem feito a cada um de nós. E aí o salmista vai dizer isso agora no versículo 10, dizendo, um dia vale mais que 1000, ou seja, eu prefiro passar um dia ou estar um dia na casa do Senhor. Olha como ele reconhece essa importância quando ele diz que um dia na casa do Senhor é melhor do que muitos e muitos e muitos dias longe da casa do Senhor, longe do tabernáculo, fora do alcance de poder então usufruir dos benefícios, usufruir dos privilégios, viver numa posição simples na casa de Deus, à luz do que o salmista nos diz aqui no versículo 10, é melhor do que viver uma vida boa junto ao ímpio. Nós poderíamos dizer agora o seguinte: Senhor, viver um dia na tua casa, de acordo com o contexto que estamos vivendo, é melhor do que passar 40 dias como nós já estamos passando presos dentro da nossa casa. Não que o ambiente da nossa casa não seja favorável, claro que sim. Estamos na nossa casa, no aconchego do nosso lar, da nossa família, mas a ideia aqui do salmista é fazer com que nós venhamos agora a refletir a importância que a casa de Deus precisa ter para nós, o significado que a casa de Deus precisa ter para nós. Por isso que ele diz, é melhor eu passar um dia na porta da casa do Senhor do que longe dela. Qual o significado o templo do Senhor tem para você? Qual o significado o templo do Senhor tem para você quando você pode ir? Quando você pode estar lá para cultuar a Deus? Qual a importância você tem dado quando você pode ir? Será que agora nós estamos sabendo da real importância que o templo tem para nós? Mas nesse salmo nós aprendemos também, o salmista falando aqui, a partir do versículo 11 até o versículo 12, ele fala agora que a importância que o Senhor, dono do templo, tem na vida dele. Ele fala da importância, do significado do templo e fala, portanto, do desejo, como a sua alma anseia em habitar perto do altar. Mas agora ele vai falar que o Senhor do templo, que Deus, significa muito para a vida dele. E ele diz isso de duas maneiras. A primeira delas, ele fala que Deus é a luz da proteção na vida dele. Se você olhar aí para o versículo 11, ele diz que é ele, Deus, que dá graça, é Deus que dá vida, é Deus que dá graça e glória. Essa é a proteção de Deus, é a luz de Deus que é a proteção na nossa vida. E quando nós estamos na casa, no santuário do Senhor, no tabernáculo, no templo, nós sentimos isso. Nós podemos sentir isso com a maior alegria das nossas vidas. E depois, o salmista ainda diz aqui que Deus é aquele que doa, que oferece, que oferta todas as coisas boas nas nossas vidas. E aí ele então diz, bem-aventurado o homem que em ti põe a confiança. O salmista nos mostra isso de uma maneira bastante poética, extraordinária e bela, quando ele diz aqui dessa importância, desse desejo que ele tem. O Salmo 84, ele expressa exatamente isso nas nossas vidas. O salmista usa
pelo menos por 2 ou 3 ocasiões aqui, no versículo 4, quando ele diz: bem-aventurado os que habitam em tua casa, estes podem te louvar perfeitamente. Felicíssimos são aqueles que habitam na tua casa. Depois, no versículo 5, ele diz: felicíssimo o homem cuja força está em ti. Oh, queridos irmãos, que privilégio, que bênção nós temos e podemos quando temos a oportunidade de estar na casa do Senhor. Que essa oportunidade não seja desvalorizada por nós, que essa oportunidade verdadeiramente possa ser traduzida na nossa vida com a maior alegria, com a mais profunda alegria e com esse mais profundo e ardente desejo de estar na casa do Senhor. Versículo 12, ele diz: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e que esse Salmo 84 seja a nossa oração e que nós possamos fazer dele a nossa reflexão